Meus amigos, eu sei que não foi um grande jogo do Bayern. Na verdade, foi uma atuação bem mediana, mas é exatamente por isso que essa partida foi tão significante para mim. Foi uma partida muito marcante na minha avaliação do nível do Bayern. Porque eu não preciso desse jogo para dizer para vocês que esse Bayern é histórico. Eu falei isso literalmente no meu último vídeo. Esse Bayern tá num nível diferente. E esse jogo, pelo incrível que pareça, mesmo o Bayern não tendo jogado tão bem, pra mim mostra muito o patamar que essa equipe está. E pra vocês conseguirem entender o porquê que eu tô falando isso nessa partida, nesse vídeo, eu quero lembrar pra vocês do Bayern do Tuchel. Aquele time, igual esse Bayern do Company, né, também tinha suas goleadas. Eram bem menos, né? Esse Bayern do Company atropela todo mundo. Mas o Bayern do Tuchel também tinha suas goleadas, também teve seus grandes jogos. E aquele Bayern do Tuchel era tenebroso, era horroroso, era muito ruim. Mas tinha suas goleadas. Só que o problema daquele Bayern é quando jogava de forma mais ou menos. Os jogos que o Bayern não ia bem com o Tuchel era derrota, era empate, era jogo muito feio. E não eram só um, né? Eram vários. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que o Bayern, quando jogava mais ou menos, antigamente, até na época do Nagelsmann, o Bayern jogava mais ou menos, perdia, empatava e era um desastre. Hoje, o Bayern não jogou muito bem. No caso, tem seus méritos, mas não foi um grande jogo do Bayern. E mesmo assim, foi um jogo que o Bayern, mesmo não jogando tão bem, o Bayern não se descompactou, o Bayern não cedeu muita chance pro Colônia, o Bayern controlou o jogo e ainda fez 3-1 de forma relativamente tranquila. Ou seja, esse time está num nível tão grande, tanto de performance individual dos jogadores, mas ao mesmo tempo de um time tão bem treinado, né, que é muito bom em executar suas ideias, uns jogadores que entendem muito bem o que o Company quer fazer, que mesmo quando o time não joga tão bem, o time não bagunça, o time mantém a estrutura. Mesmo fazendo uma partida mediana, o Bayern controlou o Colônia e venceu de forma relativamente tranquila em um jogo fora de casa e que o adversário, eu até acho que foi bem dentro da proposta deles. Então, por isso que pra mim, esse Bayern, assim, tá num patamar acima. Já dá pra saber isso a temporada inteira, né, do Bayern atropelando todo mundo. Acho que já dá pra perceber que esse Bayern é diferente. Mas até nos jogos que o Bayern não vai tão bem, ou empata, ou vence mesmo num jogo que não tá tão bem. Então, assim, cara, é realmente um patamar diferente de equipe, porque mesmo quando joga meio mal, mais ou menos, vence. E, antes da análise, eu também queria falar mais uma coisa, que, assim, esse Bayern aumentou muito de nível. Isso é uma coisa que eu tava percebendo, né? O Bayern, obviamente, melhorou muito, mas nessa temporada eu também tô percebendo que a Bundesliga caiu um pouco de nível. Porque, cara, o Bayern tá sobrando com todos os méritos do Bayern. Esse Bayern é fenomenal. Então, o Bayern tá tão bom assim, é muito mérito do Bayern que cresceu muito. Mas ao mesmo tempo, eu também acho que os adversários pioraram um pouco, tá? Essa edição de Bundesliga é um Bayern que melhorou muito e eu acho que os times caíram um pouco, porque, cara, tá meio triste de ver essa Bundesliga assim. Eu ainda acho que é uma liga muito divertida de assistir, mas em questão de nível eu acho que caiu um pouco. E o Bayern, né, antes da análise do jogo, queria falar, né, o Bayern vai ser campeão da Bundesliga, 11 pontos de vantagem, é uma vantagem assustadora, é muito grande. Agora, a questão do Bayern na Bundesliga é qual? Garantir o título e a grande questão, né, é quando vai ser campeão, quantos recordes o Bayern vai quebrar e se vai ser campeão invicto ou não. Porque o Bayern campeão vai ser. Então é só quantos recordes vai quebrar e se vai ser invicto. Campeão vai ser. Agora, sobre o jogo, né? O Bayern não começou muito bem. O Bayern começou tendo dificuldades. Eu achei um Bayern pouco intenso no começo do jogo. A gente viu teve a paralisação de 10 minutos, né? Que quebrou muito o jogo. Mas a gente vê no começo do jogo o Colônia mais intenso. Um Colônia que veio pra agredir o Bayern. E o Bayern sem conseguir controlar o jogo. O jogo ficou muito dividido. E o Colônia começou melhor, né? E assim, no começo de jogo o Bayern também errando muito, eu não gostei muito do meio de campo do Bayern hoje, já vou mais comentar sobre isso, mas não tava muito legal o Bayern, até que depois lá pros 30 minutos, né, lembrando que é como se fosse 20 minutos, né, porque teve 10 minutos de paralisação,
Mas lá pros 30 minutos o Bayern começa a controlar um pouco mais o jogo. Então o Bayern começa a colocar a bola no chão, o Colônia também para de pressionar tanto, e o jogo vira um pouco mais ataque contra a defesa. Só que o Bayern não estava acelerando muito no ataque. O Bayern, na verdade, o jogo inteiro, isso aqui que eu vou dizer agora vale para os 90 minutos. O Bayern estava muito... Não era pacífico, o Bayern estava tentando, mas era um Bayern mais lento com a bola no pé. O Bayern não estava acelerando tanto, não estava agressivando. O Bayern, em nenhum momento do jogo, foi para cima do Colônia, quis chegar para matar, entendeu? O Bayern rodando mais a bola, controlando e tentando achar um lance, mas de forma um pouco mais lenta. O Colônia se defendendo muito bem, e o Colônia, o que eles faziam? Eles vieram para se defender depois, né? Eles começaram pressionando, depois desceram a linha para se defender, e era o quê? O Bayern rodava a bola. O Colônia deixava o Bayern rodar por fora do bloco, mas quando o Bayern dava qualquer vacilo, o Colônia sentia o cheiro de sangue e atacava o Bayern, tentava agredir o portador da bola. E acabou que essa agressão do Colônia deu seus frutos, teve mérito do Colônia, mas ao mesmo tempo o Bayern deu alguns vacilos, né? A gente viu o Bayern no começo de jogo perdendo algumas bolas no meio de campo, na zona central, com a linha alta do Bayern. Foi assim, a primeira chance do jogo, né? Com 1 minuto que o Said Almala quase abriu o placar no começo do jogo, em um erro de passe do Laimer pro Pavlovic. E daí o Bayern, no momento que estava controlando mais o jogo, perto da área do Colônia, o Gnabry perdeu uma bola que na zona central, com a linha do Bayern toda exposta de defesa, né? A linha do Bayern estava muito alta, estava na zona de ataque. E daí um contra-ataque muito rápido, a linha toda bagunçada, porque estava correndo para trás. Isso acontece, né? Se você está correndo para trás, é difícil manter a organização. Gol do Colônia, 1-0 aos 40 minutos, num momento que o Bayern estava controlando mais. Mas o Colônia forçou o erro e o Bayern deu o erro pro Colônia. Então, mérito deles e vacilo do Bayern. 1-0 para eles. O erro acabou sendo do Gnabry, né, que perdeu a bola. Mas eu nem quero colocar só na conta do Gnabry, porque essa perda de bola na zona central, com a linha exposta, a linha de defesa exposta do Bayern, aconteceu umas 4 vezes no jogo. Não foi só o Gnabry, tá? Mas nesse lance saiu o gol e vai cair na conta dele. E isso foi uma coisa que eu achei interessante, né? Na transmissão, eles falaram que esse foi o primeiro gol de contra-ataque que o Bayern sofreu na Bundesliga. O primeiro gol de contra-ataque que esse Bayern sofreu. O que é impressionante, né? Porque o Bayern é um time que joga com a linha muito alta, um time muito ofensivo. Mas o Bayern é um time que controla isso muito bem. Só que o que você não pode fazer para você não ceder contra-ataque? Você não pode perder a bola na zona central do meio do campo, principalmente com a sua defesa descompactada. E o Bayern fez isso algumas vezes nesse jogo e acabou sofrendo gol. Então foi um vacilo muito grande do Bayern. Até que em um lance lá, que o Goretzka, né? O Goretzka hoje, de novo, né? Ele não ajuda muito na construção. Eu acho que também um dos motivos que o Bayern sofreu é que o Goretzka é um cara que é quase um a menos no meio de campo com a posse de bola. Mas em um dos lances que ele foi muito bem nesse jogo, não tô falando que ele foi muito bem no jogo, mas um lance que ele foi muito bem, ele numa transição ofensiva do Bayern, num contra-ataque do Bayern, ele tira do zagueiro, do marcador, né? No caso não era um zagueiro, mas era um marcador. Daí ele inverte a bola, uma bola longa pro Olise, que tava livre na ponta. Numa transição ofensiva, o Bayern pega a linha do Colônia voltando para trás, o Olise toca pro meio e o Gnabry faz simplesmente um golaço. Então, 1-1, não foi um grande jogo do Bayern, o Bayern quase não criou chances, até os melhores lances no primeiro tempo saíram de transições ofensivas do Bayern, foi um Bayern, que nem eu disse, mais lento e que pouco inspirado no ataque, eu acho que ofensivamente quase ninguém jogou bem hoje. Daí, no segundo tempo, veio mais ou menos a mesma coisa, né? Só que o Bayern, sem dar aqueles vacilos, o Bayern foi controlando o segundo tempo, mas, de novo, sem conseguir criar chances. O Bayern tinha posse de bola, o Bayern não sofria muito, mas também não criava chances. O Bayern tentava, não é um time que estava deixando de agredir, mas faltando intensidade, faltando velocidade no ataque. Daí, aos 70 minutos, o Bayern consegue uma bola parada e faz o gol com o Kim Min-jae. Kim Min-jae que fez uma boa partida hoje. Eu até acho que teve um lance só no começo do jogo que ele deu um vacilo com a posse de bola, mas foi só um lance e o time inteiro estava vacilando naquele momento. Mas de resto, uma partida muito boa do Kim Min-jae. Ele salvou um gol, uma corrida para trás que ele deu, o cara saiu na cara do Neuer.
Então, um grande jogo do Kim acabou sendo recompensado com um gol. E que nem eu disse, um lance de bola parada. Então, de novo, o Bayern não construiu jogadas. Mas o Bayern, na bola parada, achou um gol. E o Bayern que é bom atacando em bola parada. O grande defeito do Bayern é defender bola parada. Eu até quero esperar mais tempo, né? Nessa volta de pausa de inverno, para ver se o Bayern corrigiu esse erro, né? Porque dois jogos para ver se o Bayern melhorou. A questão de defender bola parada é muito pouco. Mas atacando, a questão das bolas paradas é um ponto forte do Bayern. 2-1. Daí o Colônia foi para cima. Eu até achei interessante, né, que o Olise cansou. O Bayern hoje tá meio sem banco no ataque. E o que o Kompany fez? O Colônia tava pressionando o Bayern, tava dificultando um pouco pro Bayern, principalmente no meio de campo, e ele colocou o Bischoff no lugar do Olise para dar mais controle no meio de campo. Né? Eu achei interessante para reforçar o meio de campo, que o Bayern hoje tá sem o Kimmich, né? Então tava precisando de um reforço ali. E o Olise saiu, o Bischoff entrou, que deu uma melhorada. E daí, o Colônia vindo mais pra cima, o Bayern conseguiu um contra-ataque com o Harry Kane, né? Que o Harry Kane foi até engraçado. Ele escorregou, ele foi dar um lançamento pro Luis Dias. Ele escorregou, mesmo assim ele acertou o lançamento. O Luis Dias saiu no contra-ataque, em velocidade. Uma bela jogada individual do Luis Dias. Tocou pro Leonard Cole. 3-1, gol do garoto, né? O Leonard Cole, que é um cara iluminado. Ele joga bem, joga mal, mas ele sempre faz um gol. É impressionante, assim. Ele tem um senso de posicionamento impressionante. 3-1 pro Bayern, e ali, basicamente, o resultado tinha sido ganho. Era só administrar o jogo e foi basicamente isso. Pontos interessantes aqui que eu queria comentar com vocês. Queria falar, né, sobre o meio de campo do Bayern. Eu acho que a defesa foi bem, no geral. Eu espero que o Laimer não tenha se machucado, porque ele saiu machucado. Espero que não seja nada grave, porque seria um problema muito sério pro Bayern se o Laimer ficar lesionado por um grande tempo. Mas o meio de campo que eu queria comentar. Pavlovic, nem acho que foi uma partida ruim dele, mas também não foi boa. Eu acho que eu tava pensando assim, Pavlovic, eu acho que tem 20 e poucos anos, né? Ele ainda é jovem. Eu acho que ele ainda não tá pronto para liderar o meio de campo do Bayern. Eu ainda acho ele um pouco dependente do Kimmich. Ele é excelente ao lado do Kimmich, mas ele ainda não é um cara que consegue liderar o meio de campo. A gente vê que sem o Kimmich, o meio de campo do Bayern perde muito. O Pavlovic é um meio-campista bom, que ao lado do Kimmich vira muito bom e que ele tem um teto excelente, mas ainda precisa ser mais desenvolvido o Pavlovic ser um meio-campista com mais protagonismo, porque ele é muito o Robin do Batman, que é o Kimmich, né? O Goretzka não ajuda muito com posse de bola, mas no lance que ele foi bem, saiu o gol do Bayern. E o Gnabry não foi muito bem hoje. Ele fez um golaço. O gol dele foi realmente muito lindo. Mas não gostei muito da partida dele. O melhor meio-campista do Bayern, que é o que eu queria comentar do detalhe tático da partida, foi o Harry Kane. O Harry Kane eu acho que ofensivamente não foi muito bem. No caso, eu acho que ele não apareceu muito. Mas por que ele não apareceu muito ofensivamente? Porque principalmente sem o Kimmich e com o Colônia vindo pressionar o Bayern, o Kane tava dropando muito, tava abaixando muito para sair com a bola. Até no primeiro tempo, os melhores lances do Bayern foi com aqueles lançamentos de 50, 60 metros do Kane. Mas por que ele tava dando esses lançamentos? Porque ele tava vindo para a defesa, pegar a bola e lançar para os pontas. Então assim, o Kane veio sustentar muito, então eu acho que o melhor jogador do meio de campo do Bayern foi o Kane. E ofensivamente, ninguém brilhou muito, mas quem mais tentou e gerou mais perigo foi o Luis Dias. Eu acho que no ataque o melhor jogador do Bayern foi o Luis Dias. Mas ninguém brilhou muito, né? Foi uma partida meio apagada do Bayern. Como eu disse, o Bayern não criou muitas chances. O Bayern foi mais eficiente em converter as que fez, as que criou. E no geral, como eu disse, não foi uma partida 100% tranquila, porque ficou 1-1 até os 70 minutos. E o Bayern achou um gol de bola parada. No caso, eu não vou falar achou um gol, porque não foi sorte, foi mérito, né? O Bayern é uma jogada ensaiada. Mas conseguiu um gol de bola parada, mas não estava querendo quase nada. Mas no geral o Bayern controlou bem a partida e mereceu a vitória. Não foi um grande jogo do Bayern, mas mesmo assim controlou o jogo e mereceu a vitória, mesmo não tendo feito uma partida brilhante. Foi uma partida ok. Uma partida o quê? 6,5 do Bayern, mas foi o suficiente para vencer. Espero que vocês tenham gostado da... Ah não, antes de terminar o vídeo, calma. Eu quero falar pra vocês. Eu falei do Harry Kane voltando pro meio de campo, né? Com isso, e eu falei do negócio do Pavlovic, que eu acho que ele não tá 100% pronto. Eu tô pensando em fazer 2 vídeos pra vocês. Um vai ser sobre o sucessor do Kimmich. Esse vídeo vai ser muito interessante porque eu acho que eu vou falar uma coisa que é uma ideia minha.
Eu acho que vocês vão gostar, uma ideia um pouco diferente, mas não é tão diferente assim, é por isso que eu acho ela legal. E o Harry Kane, sobre a questão do Harry Kane, eu vou fazer um vídeo pra vocês sobre essa versão volante do Harry Kane. Porque tem um detalhe tático desse Bayern do Company muito interessante e que, apesar de ser muito falado, eu acho que as pessoas não falam por essa perspectiva. Então, semana que vem eu devo fazer sobre o Kane e eu vou ver quando que eu vou fazer esse vídeo do sucessor do Kimmich, mas algum dia vai sair, nas próximas semanas vai sair. E semana que vem deve sair o vídeo sobre o Kane volante, o Kane camisa 6, tá bom? Agora sim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, se inscrevam, deixem um like, compartilhem e comentem. Valeu!